Em prosseguimento, dentro do capítulo de respiração das aves, vamos continuar abordando um pouco mais da questão anatômica. Inicialmente, lembrando que o esqueleto ósseo das aves tem uma conformação mais apropriada para o voo. Nós vamos encontrar, ossos longos, com capacidade então de serem distendidos durante o movimento do voo, diminuindo a resistência então em relação ao ar, e uma cabeça, dotada de um bico que igualmente facilita uma melhor aerodinâmica. Além disso, vimos também que, como uma forma de adaptar esse animal para o voo, tanto os ossos chatos quanto os ossos longos são do tipo esponjosos. Além disso, vimos também que existe uma alteração nessa região do externo do animal, aonde vai servir como inserção de uma grande massa muscular. Essa massa muscular vai ser o suficiente para sustentar as asas e manter esse animal em voo. Por conta disso, o pulmão acaba ficando dentro, então, entre o próximo a essa massa muscular, sem a capacidade de expansão. Também é interessante chamar a atenção de que o músculo diafragma, que é importante para os mamíferos, ele é inexistente nas aves. Portanto, não há uma separação entre a cavidade torácica e a cavidade abdominal, tal como ocorre nos mamíferos. Além disso, a traqueia que permite a entrada do ar, ela segue e, antes de chegar até o brônquio, há uma dilatação. Essa dilatação é chamada de siringe. E essa siringe é o órgão fonador da ave, o que permite, então, o canto. Esse órgão fonador, presente, então, nas aves que cantam, nas aves canoras, está localizado na porção inferior da traqueia, antes da ramificação dos brônquios e constituído por uma série de membranas que vibram, semelhante às cordas vocais de mamíferos. Com isso, é possível que o animal, então, emita sons bastante característicos. Ao vivo e a cores, esse atlas de anatomia aviária mostra a traqueia e uma dilatação existente, então, antes da bifurcação do brônquio. Nesse caso aqui, é a siringe de um pato adulto e, nesse caso aqui, mostrando também a siringe de um pato adulto. Pensando então nessa anatomia, vamos entender então que o ar pode entrar pela narina ou pela cavidade oral, por dentro do bico, atingir a traqueia e seguir em direção ao pulmão, passar por uma área chamada de siringe e depois se distribuir então para ambos os pulmões. E como vimos, esse pulmão tem o volume fixo, ele não tem a capacidade de expansão. Esses pulmões são então rígidos, volume fixo, localizado dorsalmente na cavidade torácica. E normalmente encontramos essas marcas no pulmão, que são as impressões então das costelas. A impossibilidade de expansão da caixa torácica deve-se à rigidez necessária para melhor sustentar os músculos do voo.
Inicialmente, nós temos a traqueia e ele dá origem a um brônquio primário intrapulmonar direito e esquerdo. Uma parte do brônquio primário intrapulmonar ela é externa ao pulmão e a outra parte interna ao pulmão. Vamos observar, então, isso a cada lado. Então, cada pulmão dispõe de um brônquio primário intrapulmonar. Esse brônquio primário intrapulmonar, ele dá origem, então, aos brônquios secundários, como nós já apontamos. Eles têm o nome de médio-ventrais por conta do trânsito ou do trajeto que eles adotam, em sua maioria, dentro do pulmão das aves. O sentido médio-dorsal, médio-ventral, médio-dorsal e látero-ventral e látero-dorsal, mais ou menos como cursam no sistema respiratório da ave ou na árvore respiratória. Vemos então aqui a traqueia, né? Logo em seguida saem os médio-ventrais como secundário, esse é o primário intrapulmonar, saem os médios ventrais, mais posteriormente saem os médio-dorsais e a cada momento, saindo também do brônquio primário, eu vou encontrar os látero-ventrais, que têm mais dificuldade de serem desenhados numa figura bidimensional. Os brônquios terciários, como dito, eles são também chamados de parabrônquios, e é justamente nessa região é que ocorre a troca gasosa. Então, no caso das aves, não existe alvéolo e a troca gasosa ocorre no interior dos brônquios terciários, onde veremos depois existem aqueles capilares aéreos já mencionados anteriormente. Esses brônquios terciários, eles recebem dois nomes, paleopulmonares e neopulmonares. Quem são os paleopulmonares? São aqueles que justamente cursam entre os brônquios secundários médio-dorsais, que estão nessa posição, e os brônquios secundários médio-ventrais, nessa ocasião. Essa região, então, aqui do meio, acabam sendo os paleopulmonares. E os neopulmonares, onde eu encontro? Eles cursam dos brônquios secundários médio-dorsais, também dos láteroventrais e láterodorsais, além do primário intrapulmonar, e eles vão para dentro dos sacos aéreos localizados na parte posterior do animal. Numa outra imagem, a gente terá condição de entender melhor essa estrutura, né, de brônquios primários, secundários e esses terciários capazes de fazer a troca gasosa. Os neopulmonares, por acaso, não são encontrados nos pinguins e nas emas. Os parabrônquios, então, paleopulmonares e neopulmonares, eles vão dispor de uma estrutura já histológica, aonde são apontados a existência de átrios, então verdadeiras lojas dentro da área, né, onde o ar passa dentro do parabrônquio, então várias lojas, várias áreas. Dentro dessas áreas, ao final dela, nós vamos encontrar uma passagem que sai então dessas lojas, que são os infundíbulos, e esses infundíbulos vão estar então ligados aos capilares aéreos. Os capilares aéreos são justamente aqueles que vão ficar justapostos com os capilares sanguíneos e a troca gasosa vai ser possível. Não existe alvéolos, como observado nos mamíferos, mas esses tubos, então chamados de capilares aéreos, contendo ar. A hematose ocorre nesse nível. Na medida que o ar, então, passa pela luz do parabrônquio, esse ar, então, tem condição de entrar dentro dos átrios passam para o infundíbulo, do infundíbulo passam para os capilares aéreos, e aí a hematose ocorre. Luz do parabrônquio, átrio, infundíbulo, capilar aéreo e hematose. Lembrando que, dentro dessas especificidades das aves, além de um pulmão que é de volume fixo, existem os sacos aéreos. Esses sacos aéreos são grandes, complacentes, de parede fina, transparente e originam de alguns brônquios secundários. Histologicamente, ele tem um epitélio escamoso, simples, e recobrindo uma fina camada de tecido conjuntivo mal vascularizado. Essa condição histológica já nos permite adiantar que não é uma área de troca gasosa, é uma área de reserva de ar, uma área que permite um grande volume de ar, mas não tem estrutura histológica suficiente para caracterizar uma membrana respiratória e a troca ou hematose. Esses sacos aéreos
são divididos em dois grupos, um grupo mais adiante, caudal, um grupo mais posterior, cranial. No grupo cranial, eu vou encontrar aqueles próximos aos pescoços, chamados sacos aéreos cervicais, um único clavicular, dentro da clavícula, o chamado osso da sorte das aves, e os torácicos craniais. Esse grupo cranial, então, ele vai se conectar aos brônquios secundários médio-ventrais. Depois veremos isso aí com mais detalhe também. O grupo caudal, o grupo mais posterior, formado pelos sacos aéreos torácico-caudais e pelos sacos aéreos abdominais. O grupo caudal vai se conectar ao brônquio primário intrapulmonar, aos brônquios secundários, lateroventrais e laterodorsais, e também aos médio-dorsais. Uma figura, como eu disse, mais adiante, vai facilitar com que nós consigamos visualizar o sistema respiratório das aves. Nessa figura, mostramos o bico, língua do animal, a cabeça do animal e o pulmão. Esse pulmão, direito e esquerdo, vão estar ligados, então, a esses sacos aéreos. Próximo ao pescoço, eu tenho os sacos aéreos cervicais e um único, cheio de pequenas saculações e indo para ambos os lados, é o que nós chamamos, então, de saco aéreo clavicular. Depois eu tenho os dois torácicos anteriores, direito e esquerdo, os dois torácicos posteriores, direito e esquerdo, e os dois abdominais, direito e esquerdo. Todos os sacos aéreos são pares, então, com exceção desse saco clavicular. E se somados, chegam a 9, tanto em galinha, quanto pombo, quanto nos patos e quanto nos perus. O volume de gás do saco aéreo chega a ser 10 vezes superior àquele que é encontrado dentro do ambiente pulmonar. E para você ter uma ideia, no caso do galo adulto, o volume respiratório é de cerca de 500 ml, meio litro. Para localizar esses sacos aéreos, vamos imaginar a traqueia, a entrada da traqueia, e os sacos aéreos cervicais, então, bem próximo ao pescoço da ave, o saco clavicular indo para ambos os lados, próximo, então, a esse osso da clavícula, como dito, chamado de osso da sorte. O saco aéreo, então, é chamado de clavicular. Mais adiante, eu terei o saco aéreo tóraco-cranial ou torácico anterior, o saco tóraco-caudal, o torácico posterior e o saco abdominal. Nessa imagem, mais uma vez, a traqueia, a dilatação chamada de seringe e uma saída para um dos pulmões. Desse lado, o ar, então, mostrando pela seta, um brônquio primário intrapulmonar. Esse brônquio primário intrapulmonar, ele tanto tem acesso pelos que ele chama de ventrobroncos, mas são os médio-ventrais. Esses são os médio-dorsais, também chamados de dorsobrônquios, e os sacos aéreos abdominal, o saco torácico caudal. Nós vamos observar depois numa outra imagem, né, que o ar ele tem a capacidade de passar nessa região dos parabrônquios paraPulmonares apenas em uma direção. E isso só vai ser possível se nós transformarmos essa figura em uma mais simplificada. Vamos tentar, por meio dessa figura, entender exatamente onde estão essas estruturas que nós nos referimos anteriormente. Aqui, identificados, então, os sacos aéreos craniais, resumidos, então, em apenas um saco, no entanto, sabendo que são vários sacos craniais e vários sacos caudais, tudo reunido em uma única estrutura, anterior e posterior. O ar que entra a partir da traqueia, lembra que ele se continua por meio de um brônquio primário intrapulmonar. Então, temos aqui desenhado o brônquio primário intrapulmonar indo em direção aos sacos aéreos caudais. Além disso, vamos trazer para essa figura também os brônquios secundários. E os brônquios secundários são os médio-ventrais, os médio-dorsais, os lateroventrais e laterodorsais. Nessa figura, os médios ventrais, em número de 4, foram resumidos em uma única coluna, esse mais anteriormente, e os médios dorsais, assim como no sistema respiratório das aves, são aqueles mais posteriores, os médios dorsais, resumidos também em uma única coluna. Do brônquio primário, brônquios primários, se considerar os dois pulmões de cada brônquio primário, então, a cada lado, em cada pulmão, nós vamos ter o
emergindo também os lateroventrais e os laterodorsais. Eles então foram desenhados nessa posição, naturalmente indo em direção aos sacos aéreos caudais. Então nós temos os médio-ventrais anteriormente, os médio-dorsais posteriormente e saindo do bronco primário intrapulmonar também os secundários lateroventrais e laterodorsais. Falta nesse desenho os brônquios terciários. E os brônquios terciários ou parabrônquios são os paleopulmonares e os neopulmonares. Onde eu encontro os neopulmonares? Então, por definição, são aqueles que cursam, que transitam entre o brônquio secundário médio dorsal e os sacos aéreos caudais. Então, está aqui bem representado os médio dorsais e, por meio dos neopulmonares, o ar que está, então, dentro do médio dorsal, poderá chegar dentro dos sacos aéreos caudais. E essa estrutura, unindo os brônquios secundários médio-dorsais aos brônquios secundários médio-ventrais, são justamente os parabrônquios chamados de paleopulmonares. Por meio dessa figura, é importante entender a posição dessas estruturas para que mais tarde nós possamos, no estudo da fisiologia em si, entender a mecânica respiratória e, principalmente, o trânsito do gás dentro desse sistema, para que os sacos aéreos craniais e sacos aéreos caudais sejam preenchidos e que as trocas gasosas possam acontecer tanto no neopulmonar quanto no paleopulmonar. Para finalizar, vamos considerar também a existência, como estamos falando de considerações anatômicas, a existência de divertículos, onde o mais importante acaba sendo o divertículo suprahumeral. Divertículo, a maior parte dos ossos das aves são do tipo pneumáticos, como já foi dito. Esses divertículos, na verdade, surgem dos sacos aéreos, muitos deles, e penetram em alguns ossos. Então, são canalículos aéreos que fazem a união dos sacos aéreos com alguns ossos. E o úmero representa o mais importante dos divertículos. E o que existe no úmero é o que é o mais importante dos divertículos, o de maior calibre. E ele é chamado, então, de suprahumeral. E a literatura diz que é possível que essa extensão dos sacos aéreos dentro dos ossos não desempenhe qualquer função respiratória. Então, imaginamos que não existe uma membrana respiratória dentro dos ossos e que seja capaz, então, de troca gasosa. Esse divertículo é o que permite, então, o preenchimento daquelas trabéculas ósseas com ar durante os movimentos de inspiração que vai, naturalmente, ocorrer nesses animais. Entendido um pouco da anatomia, vamos então passar para a parte que é mais um conteúdo mais específico de fisiologia na próxima videoaula.